Boa tarde, então meu nome é Patrícia, eu sou residente do segundo ano de ginecologia e obstetrícia, e junto com a Thaís a gente vai apresentar um caso clínico que envolve nefrolitíase na gestação, sobre a orientação do professor Mário Dias. Então, a nossa paciente é uma paciente de 29 anos, secondigesta com um aborto anterior. Inicialmente, a primeira vez que ela chegou para a gente, estava com 28 semanas e 6 dias, já fazia PNAR em outro serviço por pielonefrite, com um relato de uma internação prévia em agosto, pela nefrite que tinha urocultura com E. coli. Ela tinha chegado a fazer tratamento, depois eu vou voltar lá, ela tinha chegado a iniciar o tratamento com cefazolina, inicialmente, então, para uma cistite, que complicou com uma pielonefrite, entraram com ceftriaxone e deram alta para ela com o clavulin, depois do descalonamento. Ela foi no serviço por um relato de retorno da dor lombar, dor suprapúbica, com uma desúria leve, não tinha febre aferida, mas relatava calafrios. Era uma paciente previamente ígita, não fazia uso de nenhuma medicação, não tinha nenhuma cirurgia prévia. De história gineco-obstétrica, né? Ela não tinha nada que fosse muito relevante. O abortamento dela foi em 2020, com 8 semanas, precisou fazer curetagem. História familiar também não tinha nada que fosse relevante. Era casada, mora com o marido, nada demais, além disso. No cartão de pré-natal, então, ela tinha os exames de início da gestação, com ultrassom de início da gestação apenas. E veio para a gente com esses exames que eram de outros serviços, né? Que mostrava a urocultura que a gente já falou. No nosso... E tinha aqui um controle de cura ainda com E. coli, né? Então, no nosso serviço, a gente solicitou exames novamente, no dia 14/9, onde já com o grande gota vendo o BGN, a gente iniciou o ceftriaxone, e com ela internada, optamos por fazer uma ultrassonografia de rins e vias urinárias, que a gente conseguiu observar uma nefrolitíase com moderada dilatação dos cálices maiores à direita, com cálculos à direita medindo até 3,4 centímetros e à esquerda medindo 2 centímetros. Só que não tinha nenhuma alteração obstrutiva. Então, a paciente foi até avaliada pela equipe da urologia por não ter nenhuma obstrução, não tinha nenhuma conduta, né? Só iniciar a profilaxia para infecção de urina depois da alta. Ela recebeu alta no dia 21, foi encaminhada para o nosso pré-natal, em uso de profilaxia. Só que no dia 30/10, com 25 semanas e 4 dias, já em uso de nitrofurantoína, 100 mg MID, ela trouxe na internação uma urocultura do dia 16, com E. coli resistente a ciprofloxacino e norfloxacino. Iniciamos para ela o uso de clavulin, novamente. Aí uma nova urocultura no dia 29, teoricamente seria a urocultura de controle, né? Ela já veio com uma urocultura sem crescimento de bactérias, mas ela veio com sintomas urinários novamente. Inicialmente, ela não tinha feito febre, ela tinha uma taquicardia que não era muito importante, e ela é uma paciente com uma pressão já mais limítrofe, mais hipotensa. Só que durante o primeiro dia de internação, isso se tornou mais pronunciado e ela fez a primeira febre durante a internação. Então, a gente fez a suspeita de sepse e descalonamos no mesmo dia o antibiótico que era para ser ampicilina e gentamicina, conforme discussão com a CCIH. A gente já começou o meropenem e ela foi encaminhada para o CTI, recebeu alta de CTI no dia 1º. Já em uso de escalonamento para clavulin. Optamos por fazer um novo ultrassom de rins e vias urinárias, que continuou não mostrando dilatação ureteral. A gente ainda tem uma hidronefrose secundária a esses cálculos. São cálculos importantes, já que eles já são descritos como aspecto coraliforme, que a gente sabe que pode predispor à infecção. E foi avaliada pela urologia e eles orientaram a seguir o tratamento sempre guiado por cultura, continuar com antibiótico profilaxia e o segmento ambulatorial, tanto conosco quanto com a equipe da URI.
ela recebeu recebeu prescrição de cefalexina para alta, usou do dia 5 ao dia 14, e depois de iniciar a profilaxia. Então, no dia 14 ela recebeu alta, está acompanhando o nosso pré-natal. E aí, esse caso, assim, para ela o mais importante é a questão das infecções de repetição, mas a gente trouxe como tema nefrolitismo na gestação, por ser algo que a gente ainda não tinha discutido antes. Então, assim, a nefrolitismo na gestação ela tem uma prevalência que varia bem entre os estudos, né? Um dos com prevalência maior é uma prevalência de menos de 0,5% na população. E não existe uma prevalência maior do que a população em geral. A gente tem uma incidência durante o segundo e o terceiro trimestres maior do que em relação ao primeiro, e pode ter um aumento na incidência logo depois do parto. Teoricamente, então, a gente não tem um aumento da incidência durante a gestação, mas na gestação a gente tem alguns fatores que poderiam favorecer um aumento no risco de uma pessoa que já tem uma predisposição acabar abrindo um quadro, né? Então, a gente tem que o aumento do volume uterino, ele pode levar a uma hidronefrose bilateral, mas principalmente à direita, isso pode acontecer desde o início da gestação, mas é mais pronunciado no terceiro trimestre. Essa dilatação prolongada, ela vai resultar em estase urinária, que associado a níveis mais elevados de progesterona com redução da peristalse uretral vão favorecer a formação de cristais urinários. E essa formação ela pode ser acelerada ainda pelo aumento da taxa de filtração glomerular, do volume plasmático, que faz com que a gente excrete mais ácido úrico, oxalato e sódio na gestação. Além disso, na gestação, o pH urinário ele é mais elevado e existe uma hipercalciúria, que é fisiológica da gestação, tanto pelo aumento da taxa de filtração glomerular, quanto pela produção placentária de 1,22 de hidroxicolicalciferol. A combinação do pH com com a hipercalciúria faz com que a gente produza cálculos de fosfato de cálcio, que inclusive é interessante porque na gestação, de uma forma geral, os de oxalato de cálcio são mais comuns, mas na gestante os de fosfato de cálcio são mais. A apresentação clínica, então, o sintoma que é mais prevalente é a dor em flanco. A gente tem uma prevalência de 80% a 100% de queixa nas pacientes. A gente pode ter náusea e vômitos de 20% a 69% das pacientes, febre e calafrios na minoria, de 7% a 11%, e a hematúria, que quando microscópica, ela está presente em 57% a 94%, e quando macroscópica, de 15% a 23% das pacientes. O diagnóstico, então, a gente começa com uma boa anamnese, exame físico, né, exclusão de outras causas, por exemplo, para a dor abdominal da gestante. Se a gente está suspeitando de uma infecção associada a um EAS e urocultura, caso essa infecção ela esteja indo para um lado de sepse, a gente deflagra o protocolo para sepse. Sempre importante avaliar o bem-estar fetal, excluir outras causas obstétricas e outras não obstétricas para a dor dela. E, obviamente, excluir complicações obstétricas do cálculo. E aí a gente passa para os exames de imagem, né? Então, a ultrassonografia é nossa primeira escolha. A gente pode ter como achado uma hidronefrose, uma dilatação de ureter distal, ausência de jato uretral, que tem uma sensibilidade de 100%, com uma especificidade alta também de 90% para o diagnóstico da obstrução, só que cerca de 15% de mulheres grávidas podem não ter esses jatos ureterais. Algo que pode ajudar a gente a fazer a diferenciação entre uma hidronefrose por obstrução e uma hidronefrose própria da gestação pode ser o índice de resistividade renal, ou então, quando causa muita dúvida, a gente pode até passar para a solicitação de uma ressonância. Então, a ressonância ela tem uma sensibilidade e especificidade para diagnosticar litíase obstrutiva de 77% a 83%, respectivamente. Ela não vai conseguir visualizar o cálculo propriamente dito, mas a gente vê um defeito do sinal abaixo de uma coluna vertical de urina com alto sinal, em um ureter que vai estar dilatado. Além disso, ela também serve para excluir outras causas de abdômen agudo. Após as 20 semanas, a gente tem estudos que avaliam a segurança e no primeiro trimestre eles são um pouco limitados.
A tomografia é a nossa última linha, só quando a dúvida diagnóstica for muito grande, né? Na população não gestante, é usando escolha, por causa dos efeitos para o feto mesmo, né? E se ela for feita, se possível, evitar entre a segunda e 15ª semana de gestação, onde os efeitos eles são piores para o feto. E aí o grande problema da nefrolitise, além, óbvio, do desconforto da paciente, são as complicações na gestação que a gente pode ter, né? Então, todas as referências que a gente usou, elas mencionam o aumento nas taxas de prematuridade, consequentemente também nas taxas de baixo peso ao nascer, maior prevalência de cesariana, um aumento no risco de pré-eclâmpsia, e eu grifei aqui, por causa da nossa paciente, um aumento no risco de infecções do trato urinário. Nela, a gente não pode avaliar essas outras complicações porque ela ainda está com 29 semanas. Então, a gente ainda não sabe o que vai suceder depois. Em relação ao trabalho de parto prematuro, que é o que mais é descrito, né, a gente tem essa meta-análise de 2020 que demonstrou um aumento no risco de parto prematuro em relação ao grupo controle, sem associação com aumento no risco de rotura anteparto de membranas, que é algo que já se questionou em alguns outros trabalhos. E também não há aumento na mortalidade neonatal. E quais poderiam ser os possíveis riscos, né? Os possíveis mecanismos para a gente ter um aumento na taxa de parto prematuro. Então, primeiro, por essas pacientes terem um risco aumentado de complicações obstétricas, como a pré-eclâmpsia, né? Isso pode se desenvolver de tal forma que a gente tenha que interromper a gestação anteriormente. Quando essas pacientes são submetidas, precisam ser submetidas a procedimentos, eles poderiam acabar estimulando o colo. Os prostanoides que são produzidos pela obstrução uretral, eles poderiam estimular a dilatação e contrações uterinas, e além disso, pelo aumento no risco de infecção, porque a gente já sabe que a infecção por si só já é um fator de risco para o parto prematuro. E, obviamente, né, o que também é bem estabelecido é o aumento da incidência de infecção no trato urinário. Então, o bloqueio no ureter, ele causa uma hidronefrose, que vai predispor infecção proximal, e da mesma forma a gente tem uma relação inversa. Então, a infecção de urina, a gente pode aumentar o pH, predispondo a formação de cálculos, como a gente já falou anteriormente. E aí o estudo traz que o aumento do risco de sepse, ele é proporcional à pior hidronefrose também. Então, nas hidronefroses piores, a gente tem um aumento de risco de sepse de foco urinário. Eu trouxe essa tabela de uma das referências que a gente utilizou, é um trabalho mais antigo, de 2007, mas ela é mostrando exatamente que o único que a gente teve um aumento no risco, né, de forma significativa, foi no parto prematuro. E quando a gente avalia, dentre as pacientes que tiveram parto prematuro, possíveis fatores de risco, a gente não teve nada que tenha sido significativo, né? Então, eles avaliaram, por exemplo, se a paciente passou por um procedimento cirúrgico, não passou, em qual trimestre de admissão que ela está, no primeiro, no segundo ou no terceiro. Quando a gente fala sobre tratamento, é importante a gente considerar a idade gestacional, porque, obviamente, naquelas pacientes que já estão com feto termo, a depender do quadro, às vezes você vai antecipar a interrupção da gestação para aliviar mesmo a pressão do útero gravídico sobre o sistema urinário, então diminuindo um pouco dessa sobrecarga. E quando isso não é possível, né, a gente entra com as modalidades de tratamento. A primeira escolha sempre vai ser o tratamento conservador, né, a menos que essa paciente tenha alguma contraindicação para ele, que seria, por exemplo, aquelas pacientes que precisam de uma descompressão imediata. Então, na paciente que está séptica com uma obstrução, talvez a gente precise partir já para a descompressão, né? Ou naquela paciente que desenvolve insuficiência renal aguda, na paciente com rim único, que é aquela que a gente precisa proteger esse rim. Então, nessas, a gente talvez já pule a fase do tratamento conservador. A base dele, então, é a hidratação, analgesia, antieméticos e observação clínica. Em 23% a 84% dos casos a gente tem sucesso. Não foi observado também uma maior ou menor taxa de eliminação espontânea de cálculo na gestação. E o uso de alfa-bloqueador, que é algo que habitualmente a gente faz na paciente não gestante, na gestação é um pouco controverso. Então, isso porque algumas meta-análises mais recentes, elas concluíram que não existe um benefício muito
sim, meta-análises mais antigas, na verdade, que mostravam que tinham benefício no uso de alfa-bloqueadores nos cálculos que estão mais distais e com tamanho maior que 5 milímetros, eles mostraram que, assim, na prática clínica, isso não, às vezes, não se mostra tão verdadeiro quanto nos estudos. Além disso, aí um estudo retrospectivo mais recente mostrou que não existia uma taxa de eliminação de cálculo ou diminuição da necessidade de intervenção cirúrgica significativamente maior nessas pacientes que usavam os alfa-bloqueadores. Então, por causa dessa dúvida em relação ao benefício ou não, considerando os efeitos possíveis deletérios para o feto do uso da medicação, a gente não usa de rotina na gestante. Além disso, aí uma outra referência que a gente trouxe a reflexão de que na paciente que já tem o ureter dilatado, talvez não faria muito sentido a gente pensar numa medicação que iria promover essa dilatação. Pensando, então, na paciente que a gente instituiu o tratamento conservador, uma outra referência que a gente trouxe tentou produzir um normograma de quais seriam os fatores de mau prognóstico para o sucesso desse tratamento, né? Então, aqui a gente tem que fator de mau prognóstico uma duração da dor maior ou igual a 4 dias, o cálculo maior ou igual do que 8 milímetros, a presença de febre e hidronefrose. E aí aqui está o normograma, né? Então, a partir da presença dessas características, a gente pontua e prediz uma probabilidade de falha do tratamento conservador. Quando que a gente vai intervir, então, cirurgicamente? 30% das pacientes vão precisar, então a maioria não precisa. Então, como a gente falou, naquelas pacientes com sinais de sepse, a gente precisa intervir. No caso da nossa paciente em específico, não precisou dessa intervenção porque ela tinha cálculos, tinha nefrolitise, mas não tinha ureterolitise, não tinha sinal de obstrução. Então, para a gente pensar numa descompressão imediata, isso não faz muito sentido. O cálculo, para ela, predispõe ela a ter infecção, mas não tinha nada obstrutivo que precisava ser resolvido rapidamente. Ela tem indicação de retirada dos cálculos, mas por serem cálculos grandes, a indicação dela é de fazer uma nefrotomia percutânea, nefrolitotripsia percutânea. E aí, na gestação, como a gente vai ver mais para frente, a gente não faz. Então, o que a gente pode fazer durante a gestação, para ela não seria viável. Na paciente com dor intratável, na paciente com comprometimento renal grave e com um rim único, como a gente já disse. Se for intervir, preferir o segundo trimestre, obviamente isso é visto a cada paciente, até porque, como a gente vai falar mais para frente, o tamanho do uterino pode ser um dificultador do procedimento. Então, as intervenções, as descompressões de emergência, elas vão englobar tanto a nefrostomia percutânea, quanto a cistoscopia com colocação de stent, que é o catéter duplo J. Depois disso, o tratamento definitivo é instaurado. Tradicionalmente, a gente faz isso quando, na gestação, né? Às vezes na paciente com falha da medida conservadora, mas na gestação a gente tem uma taxa maior de incrustação. Então, a gente teria que trocar esse catéter com mais frequência, de 4 a 6 semanas, e tem um impacto em qualidade de vida. Então, isso tem que ser muito ponderado. E aí, por que tem mais incrustação na gestação? Pode acontecer tanto no duplo J quanto na nefrostomia. Então, por causa das mudanças da bioquímica urinária, igual a gente já falou, a gestante ela tem uma hipercalciúria, hiperuricosúria e hiperoxalaciúria, pelo maior tempo de permanência urinário e pela presença de infecções do trato urinário, né? E aí a gente tem fatores que não tem nada a ver com a gestação, como fatores da paciente, né? Porque a paciente tem doença renal crônica e anormalidades metabólicas, ela tem uma chance maior de incrustar o catéter. Fora dessa descompressão, a gente tem um procedimento de escolha que é a ureteroscopia. A ureteroscopia, ela tem essa dificuldade técnica, porque às vezes na paciente gestante, especialmente quando a gestação já está no final, né, a gente às vezes não consegue passar com o catéter por causa do útero. E então a gente tradicionalmente tem que fazer em idades gestacionais mais precoces no segundo trimestre, principalmente, né? Então a gente tem
dados de segurança, já tem mais de 20 anos que a gente tem relatos de pacientes que foram abordados dessa forma, e tem revisão sistemática que mostram taxas de complicação de aproximadamente 1%, que é baixa, né? A limitação é que a gente não faz isso para paciente séptica, não dá para fazer também quando tem múltiplos cálculos, e a questão da dificuldade técnica. No caso da nossa paciente, é a questão da dificuldade técnica, tanto de conseguir passar o aparelho, tanto com a questão do tipo do cálculo. A litotripsia por ondas de choque, ela é contraindicada na gestação, e para o caso da nossa paciente, que é o procedimento de escolha, a nefrolitotomia percutânea. Então, a gente tem alguns casos de sucesso na gestação, mas é difícil posicionar a paciente, precisa de anestesia geral, fluoroscopia, então, habitualmente não se faz na gestação pelos riscos mesmo. E aqui eu trouxe para terminar o fluxograma, que é mostrado em uma das nossas referências, né? Então, quando a gente recebe uma paciente que, pela característica de anamnese e exame físico, a gente suspeita da nefrolitíase, né? A gente vai pedir o exame de imagem, vai partir para o exame de imagem, sendo que a nossa primeira linha é ultrassom, a segunda é ressonância, tomografia, muito raramente. Naqueles casos que são complicados, por exemplo, da paciente séptica, a paciente com insuficiência renal aguda, a gente tem que partir direto para a descompressão quando a gente tem uma obstrução, né? Então, aí a gente pode fazer ou a nefrostomia percutânea, ou colocar o catéter duplo J. E aí, ou a gente pode continuar com essa modalidade durante a gestação, né? Lembrando da incrustação, com necessidade de troca por aproximadamente 4 a 6 semanas, e no pós-parto avaliar, fazer uma tomografia, né, que é o exame de escolha, e fazer uma intervenção definitiva. Ou então, quando a gente tem acesso e é possível, fazer uma ureteroscopia. Já nos casos não complicados, a gente parte, então, para as medidas conservadoras. Se a dor ela é resolvida, a gente vai liberar a paciente acompanhar no pré-natal e depois no pós-parto segue o mesmo fluxo. Se a dor não é resolvida, a gente pode partir ou para a ureteroscopia, caso possível, né? Ou nos casos em que não é possível, a gente pode passar para a colocação de um catéter duplo J ou para a nefrostomia percutânea. E é isso, muito obrigada. Essas foram as referências que a gente usou. Obrigado, Patrícia. Você fez uma revisão bem bacana. A gente optou por esse tema porque a nefrolitíase é relativamente prevalente na gravidez, né? De vez em quando a gente se depara com o caso, aí segundo os dados aí da doutora Patrícia, 0,5% das gestantes vão ter, né? Então, partindo do princípio que a gente tem 30 mil partos por ano em BH, a gente vai ter mais ou menos 1.500 gestantes no ano com nefrolitíase, né? E todo mundo que já tratou, já viu um paciente com nefrolitíase, sabe que é uma dor intensa, uma coisa extremamente desagradável para a pessoa, né? Uma dor limitante, que algumas pessoas até comparam com a dor do parto, né? Existe essa comparação, às vezes, que é feita. Então, a gente achou interessante discutir, até porque muitas vezes a gente não sabe o que faz, se é só tratamento sintomático mesmo, quanto que é indicação de passar um duplo J, de fazer algum procedimento cirúrgico. Até a Patrícia encaminhou uma paciente para a maternidade essa semana cheia de cálculo, né, Patrícia, para ver se ia fazer o duplo J. O pessoal da URO, em princípio, contraindicou. Foi até bom a gente ter... foi coincidência, viu, Patrícia? Não foi por causa da sua paciente que a gente escolheu esse tema, não, mas foi bom para ver que as indicações são se ela tem uma dor persistente, se ela tem sepse, né, um quadro mais difícil de tratar, que não era o caso da paciente, da professora Patrícia, né, não da Patrícia que apresentou o caso, que o caso da Patrícia, ela tinha cálculo, mas o cálculo estava no rim, né, então achei que foi bem interessante, assim, para esclarecer para nós que a primeira abordagem realmente é só controle da dor e hidratação, né? Nem o alfa-bloqueador não usa na gestante, e, em alguns casos selecionados, a intervenção cirúrgica. Vou passar a palavra diretamente aí para a Patrícia, que está com esse caso recente. Patrícia, professora, pode falar, Patrícia. Mário, eu encaminhei essa paciente, é uma menina de 21 anos, 19,
Prete, estava com a gravidez de 21, e a dúvida que eu tive em relação a ela é porque o ultrassom mostrava, assim, eram muitos cálculos, muito, menores de 1 centímetro. E ela teve 2 episódios de infecção urinária, teve hematúria franca, porque ela estava, assim, eliminando, sabe? E aí eu atendi ela na semana passada, ela trouxe, assim, 2 cálculos, acabei de eliminar, cheguei atrasada na consulta por isso. E aí a minha dúvida era o seguinte, eu tinha pensado, levantei também, dei uma lida, foi só no UpToDate que eu olhei, e lá indica a ITU de repetição, e era o caso dela, estava com 2 episódios de infecção urinária, era uma indicação de duplo J. Aí eu pensei assim, gente, esse tanto de cálculo para descer, você não sabe a hora que isso desce. Ela tendo essas crises. Como proteger o ureter dessa menina? Foi por isso que eu pensei. E aí eu queria até ver o que a urologia, por que eles não indicaram, sabe? Porque a minha ideia era assim, se eles estão descendo, desce de uma forma imprevisível, são pequenos, o ultrassom mostrava assim, cálculos soltos na pelve renal. Então eu pensei, sabe, se o duplo J não protegeria o ureter dela, ou de uma possível obstrução, sem que, assim, numa fase mais precoce, sabe, sem que ela sentisse sintoma. Foi isso que eu pensei e não entendi por que eles não indicaram. Eu acho que tem a ver também com o tamanho do cálculo, Patrícia. É um cálculo muito pequeno que passa muito fácil, eu acho que eles não indicam, não. Então, você falou que era cálculo de 1 milímetro, aí eu acho que o cálculo dá problema é o que tem mais de meio milímetro, né? Os cálculos que são menores, assim, tão pequenininhos, geralmente ele passa mais fácil, mas eu estou falando assim, isso é o que eu já vi, não foi desse artigo da Patrícia, não. Eu sei que no fim das contas eles não quiseram colocar. Outro problema é que ela está muito precoce na gestação, né? Ela está com 21 semanas. E segundo a gente aprendeu, e hoje o duplo J tem que trocar a cada 4, 6 semanas. Então ela teria que trocar várias vezes até o final. Então provavelmente eles estão esperando ou ver se ela vai ficar mais sintomática, né? Se vai ter alguma repercussão maior antes de colocar, porque senão teria que ir trocando com frequência aí até o final da gravidez para evitar dele ficar incrustado, né? Acho que pode ser uma possibilidade. Não sei se alguém tem alguma outra experiência que queira compartilhar, o pessoal que está assistindo. Sei que a gente vê com alguma frequência. Eu já tive paciente do consultório que teve que passar duplo J, mas ela estava realmente mais para o final. Eu acho justamente por causa da gravidez, né, da dilatação do ureter, né, esses cálculos eles tendem a ser eliminados espontaneamente na gestação. Então, é quase uma oportunidade a gravidez para essas pacientes, né, esses cálculos que estão lá serem eliminados por uma dilatação maior do ureter. Geralmente não tem indicação mesmo não, e aí deixa só para quando estiver complicando. Então, você acha que, no fim das contas, a gravidez é boa para ela ficar livre dos cálculos, né, Clóvis? Essa aí que é a conclusão. Que ele passa mais fácil. Inclusive, é assim, a gente costuma observar isso. Não sei se você já observou, né? Essas pacientes, elas eliminam, fazem uma limpeza, né? Os cálculos que são pequenos. Agora, também vai favorecer os cálculos, como você disse, de 0,5 descerem pelo ureter, que geralmente não desceriam, né? Então, para os pequenos é bom, para os médios e grandes é ruim. Pois é. Então, tem que ser avaliado caso a caso mesmo, né? Não tem como fazer um protocolo assim, tal tamanho, vamos passar. Ou pelo menos até onde eu saiba, não existe isso, né? Tudo bem, eu achei que foi bem interessante para esclarecer. Você quer falar alguma coisa, Patrícia? Não, eu ia falar que eles tendem a ser bem conservadores mesmo, assim, a gente recebe muita paciente que às vezes a gente, porventura, faz um ultrassom de rins e vias urinárias porque teve várias infecções de repetição, e geralmente, muito raro eles fazerem algum procedimento, a urologia, eles são mais conservadores mesmo. É o que a gente vê, né? Não é o comum passar, nem fazer nenhum outro tipo de procedimento mais agressivo. O ficar com o duplo J também é muito incômodo, né? Então, assim, não quase tão incômodo. A dor da descida do cálculo é uma dor aguda que, vamos dizer assim, intensa, mas o ficar com o duplo J 2, 3 meses é muito incômodo.
né? Então tem que pensar bem na hora de passar. Muito bem. Alguém mais, gente, quer fazer algum comentário? Tati, tinha Fernanda. alguma coisa falando sobre antibiótico profilaxia apenas para os cálculos, para paciente que tem múltiplos cálculos? Em princípio, não, Fernanda, só mantém o mesmo esquema. Se ela tiver mais de uma infecção urinária, aí a gente passa, mas só profilático por ela ter cálculos, não. Entendi, beleza. Alguém mais, gente? Se ninguém tem mais nada para comentar, então vou agradecer a presença de todos. Semana que vem a gente vai ter um artigo que vai ser a apresentação da Aline com orientação da professora Jussara. Daqui a pouco eu mando para vocês, então. Então, boa noite para todos, até semana que vem.